Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu me chamo André. Estou aqui acompanhado também com o professor Hudson para esse novo episódio do nosso podcast Conexão Hemo Saúde. Hoje nós estamos com um tema bastante importante, até mesmo devido a esse final de ano, festividades, e também próximo ano nós vamos ter o Carnaval, né? Por isso que o tema é bem pertinente a isso, né? O tema de hoje, nós vamos falar sobre a diminuição das doações de sangue em períodos festivos, né? E hoje aqui nós estamos super bem acompanhados com as nossas convidadas de hoje. Vão estar participando conosco a doutora Patrícia, do Hemosc, doutora Sandra, de Hemocampus, e a doutora Carla, do Hemocentro de Mato Grosso. E no caso, vamos iniciar, né, hoje o nosso programa, falar um pouquinho do Dr. Hudson, como é que essa expectativa que nós, no nosso primeiro programa, inclusive, gente, nós estamos abrindo hoje, recebemos esse convite para estar participando também do Conexão Hemo Saúde, né? É um assunto pertinente, né, a todos os hemocentros, né, já que a gente vê essa diminuição, né, quando tem esses períodos festivos, né, principalmente final de ano, carnaval. Então, é sempre bom a gente ter o olhar de especialistas, né, nesse assunto e a gente também conseguir disseminar algumas estratégias que sirvam, né, para melhorar esse número, né, de doações e assim os nossos estoques estar sempre suportando, né, a demanda. Tem que ter em mente também, né, que no final do ano também costuma ter aumento de acidentes, né, por conta que as rodovias ficam cheias, tem outras coisas. E a partir daí também é necessário, né, de um volume maior, né, de bolsas. E a partir disso aí nós vamos ter uma conversa bem bacana com as nossas queridas doutoras aqui presentes, que a gente explanar mais e disseminar mais essa informação para os outros hemocentros. Sim. Outro ponto também, além disso também que você comentou, né, Hudson? A questão dessa período festivo, as pessoas só querem sair, viajar, se divertir, né? E deixam de pouco mais esse lado, né, de continuar, né, com as doações, com a rotina que já vem, né? Por isso que tem essa dificuldade. E hoje, claro, né, com essas convidadas, com certeza nós vamos sair aqui munidos de muito conhecimento. Gente, antes de a gente começar, eu queria que vocês se apresentassem, né, até para o público também conhecê-las, né? Queria começar com a doutora Carla, né? Falar um pouco sobre algo bem breve, né? Meio que uma Wikipedia, né? Falar um pouco sobre e depois vamos em procedência com as demais convidadas, né? Doutora Carla? Meu nome é Jean Carla, né? Estou como diretora do MT Hemocentro, fica aqui no estado do Mato Grosso. O Hemocentro ele fica localizado na capital, Cuiabá, e a nossa rede, além do Hemocentro Coordenador, nós temos 14 unidades de coleta e transfusão no interior do estado de Mato Grosso e 3 unidades móveis que andam o estado todo buscando complementar aquilo que coletamos aqui na capital. Perfeito. Obrigado, doutora Carla. Doutora Sandra? É um prazer estar com vocês aqui, né? E é sempre bom essa ideia da gente disseminar a nossa experiência. O Hemocentro Regional de Campos, ele fica numa área de abrangência que corresponde praticamente a quase 30% na área geográfica do estado do Rio. Nós fazemos parte da hemorrede estadual, né? E temos a segunda produção de hemoterápica, né, do estado. E a nossa população, ela gira em torno de 5% da população do estado. Nós temos convênios com 12 municípios e fazemos atendimento de 24 unidades de saúde, sendo que nós temos um atendimento maior, de maior complexidade, aqui na cidade de Campos dos Goytacazes. Na realidade, nós somos uma macro-região, né? Abrangemos a região norte e noroeste do estado. Certo. Obrigado, doutora Sandra. Doutora Patrícia? Então, obrigada pelo convite, pela oportunidade de contar a nossa experiência, né? Eu sou Patrícia Carcem, diretora-geral do Hemosc. O Hemosc é a hemorrede que atende todo o estado de Santa Catarina. Nós somos em 7 hemocentros, né? O coordenador e os regionais, temos 2 unidades de coleta.
E somos o único local de coleta de sangue em Santa Catarina, então entendemos que a nossa responsabilidade é muito grande, né, em atender todos os catarinenses, e nos dedicamos bastante para que isso aconteça, que a gente sempre tenha sangue em quantidade e qualidade suficiente. Doutora, já pegando esse gancho, né, como é que é a estatística dos últimos anos, né, em relação a essa quantidade, né, de doações, principalmente no final do ano e nas datas festivas, e qual é a perspectiva para esse ano? Então, a expectativa, sempre o mês de novembro é um mês bastante interessante, porque nós temos várias campanhas aqui, nós temos campanha de corrida, nós temos campanha já de 8 anos, que são tradicionais aqui em Mato Grosso, tanto no interior quanto aqui no Hemocentro Coordenador. Então, há um número significativo no mês, por exemplo, no mês de novembro, eu estou focando mais no final do ano. Mas o que há uma diminuição mesmo é nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, em função justamente das férias, e a demanda que ela não para, né? Ela se mantém, em algumas situações até ela aumenta em função, inclusive nós estávamos falando antes, questão das doenças, essas sazonais, né, como, por exemplo, a dengue, a dengue, que há necessidade de plaquetas, um maior número de plaquetas, enfim, são N situações, desafios bastante importantes. As estratégias que nós utilizamos aqui é a utilização das nossas unidades móveis, né, para elas estarem indo em locais onde não tem unidades de coleta e transfusão, então busca-se a parceria com os municípios, também as parcerias com empresas, com a Polícia Rodoviária Federal, assim, os órgãos de segurança pública, que também são grandes parceiros aqui no estado, e também o incentivo nós estarmos falando, tanto nas redes sociais, Instagram, Facebook, as redes sociais do Hemocentro, está falando sempre da necessidade como uma coisa que se torna um hábito natural para as pessoas fazerem essa doação de sangue. E a sensibilização sempre. E também está indo as palestras, né, em universidades, palestras não, na realidade hoje são rodas de conversa, bate-papo, né, onde faz essa sensibilização. São esses mais ou menos os mecanismos que usamos aqui. Doutora Sandra, como é que está aí? Bom, a nossa realidade acaba não sendo diferente, né? E realmente isso que Carla falou é uma verdade. Nós começamos a perceber uma redução, às vezes até mesmo por conta disso, em novembro já se starta, né? A campanha do Dia do Doador de Sangue, e nós já estamos na 3ª edição da Corrida pela Vida. Sim. Nós abrimos, né, na Semana do Doador, como não só uma homenagem aos doadores de sangue, mas também chamando a população, né, contextualizando a população dentro da nossa realidade de necessidade de doação de sangue. E, além disso, nós também utilizamos como, né, acredito que Patrícia e Carla também já falou, a parte da mídia. Nós temos que aproveitar essa oportunidade nas redes sociais como um todo, né? Não só na mídia televisiva também. Nós temos assim, um apoio muito grande da equipe da comunicação, né, da Fundação Municipal de Saúde, a qual nós estamos ligados, e a equipe faz um trabalho muito interessante junto à comunidade. Além disso, nós contamos também com os parceiros durante o ano inteiro, né? Sim. Que aí a gente acaba incentivando mais, que não só as associações de moradores de bairro, as igrejas, as escolas, né? Os IFES, as faculdades, e a gente tenta buscar cada vez mais essa interação, porque não adianta também a gente só ter picos, né, de doações. Eu acho que a questão da educação, dessa importância, que a gente possa manter nesses períodos críticos, pelo menos o estoque, para que a gente não passe tanta necessidade. E que Carla falou é uma verdade.
Para nós, então, é muito, muito palpável, porque atualmente nós estamos localizados no maior hospital de emergência da região. Então, e aqui é uma rota, a BR-101 passa, e é uma rota para o Espírito Santo, e que a gente teve, nos últimos meses, nós tivemos um aumento de quase 20% no número de acidentes. E graves, principalmente com motociclistas, e com situações de maior gravidade, acidentes com maior gravidade. E aí isso acaba impactando, né? Junto com a necessidade aumentada e essa redução no número das doações. E no Sul, doutora? Então, em Santa Catarina, a nossa realidade tem semelhanças e algumas situações que são um pouquinho distintas. O que a gente tem observado? A população do estado de Santa Catarina tem aumentado, ela tem tido picos, assim, isso é visível, a gente tem muitas pessoas vindo de outros estados, inclusive de outros países, então isso é uma realidade que nós estamos enfrentando em Santa Catarina. A abertura de muitos leitos de hospitais, né, leitos cirúrgicos, leitos de UTI, e que demandam mais sangue, tanto público quanto privado, os mutirões de cirurgias, né, então nós procuramos acompanhar tudo isso, e a questão mesmo do envelhecimento da população, né, que isso é um fato mundial, então nós vamos ter mais pessoas idosas precisando de transfusão de sangue, menos jovens em número, e também pelo estilo de vida as pessoas estão menos altruístas, digamos assim, mais individualistas. Então, nós precisamos trabalhar que o jovem entenda, né, que ele precisa contribuir, os jovens todos, enfim, mas que essa cultura tem que ser colocada já dentro, com as crianças, né, como a gente trabalha outras questões, mas a cultura da doação de sangue também como um ato de cidadania, de generosidade. E trabalhamos, assim, algumas coisas semelhantes ao que elas falaram, nós precisamos ter constância nas doações de sangue também, a gente tem observado muito isso, porque quando a gente vai para a mídia, em determinados momentos aumenta a doação, mas se a gente não está constantemente lembrando sobre isso, as doações caem, e aí a gente fica naquelas situações muito complicadas, muito desafiadoras de definir para quem é que vai utilizar o sangue. Então, a gente tem que ter muitos parceiros mesmo. A gente tem bastante doadores de repetição aqui em Santa Catarina, né? Felizmente temos bastante, e a gente conta com eles, conta com os parceiros, a questão das redes sociais, de falar a linguagem que a população ouve, ou que mais toca determinada população, né? Então, entender em cada região qual o caminho que a gente atinge, qual o motivo, qual a motivação que traz as pessoas a doarem sangue. A gente teve a experiência de ajudar o Rio Grande do Sul nas enchentes, e aí vieram muitos doadores de primeira vez, tem muito gaúcho morando em Santa Catarina, e muitos deles retornaram, felizmente, então a gente observou que foi uma experiência positiva, né, que eles retornaram. Então, muitas vezes a pessoa vem motivada por uma situação ruim, um familiar, ou a questão das enchentes, e depois se tornam doadores. Então, a gente trabalha bastante também que ele tenha essa experiência positiva, que ele volte, que ele retorne, que ele fale bem e que ele incentive outras pessoas a doar. Aqui uma cidade turística, né? Então ali 15 de dezembro a cidade já para, o EMOSC fica localizado bem no centro de Florianópolis, e já o centro da cidade vai parando, pessoas né, circulando pela cidade, a questão do trânsito, mesmo que as cirurgias eletivas elas tenham um pouco de suspensão, né, as próprias férias do pessoal dos hospitais, mas o que entra já tem paciente crônico, que vai precisar de qualquer jeito, ou as emergências acabam equilibrando, então a gente não observa que há uma redução no uso do sangue, e nos preocupa porque em situações emergenciais, então a gente está sempre trabalhando para evitar chegar numa situação crítica mesmo, mas é um grande desafio. Certo. Isso. Pronto. Assim, uma coisa que eu quero até fazer uma colocação rápida é sobre a importância das campanhas, né? Isso é notório, né? O quanto que elas têm um impacto, né? Inclusive, uma campanha que eu gostaria de pontuar, né? É uma campanha que foi encampada aqui pelo próprio Instituto, né? Que foi a campanha dos Embaixadores da Esperança, né? Que foi uma campanha em alusão à Semana do Doador. Enfim, e 15 hemocentros, inclusive, também encamparam
essa campanha, né, que inclusive nos engrandece muito e também faz com que nós temos mais força para continuar com esse trabalho e ajudar, claro, né, dar um suporte geral a todos os hemocentros do país, né? E uma das coisas que eu queria até mesmo trazer para nossa conversa, né, é sobre as campanhas, né, de final de ano, né? Como é que está nos hemocentros, se já iniciou alguma campanha, se vai iniciar, como que está a expectativa para esse mês de dezembro, que tem Natal, né, esse mês próximo, inclusive também tem a virada, enfim, tem muita coisa que vai acontecer esse mês de dezembro. Sim. E também, como a gente está é o nosso foco do nosso assunto, né, qual a importância dessas campanhas para a diminuição, quer dizer, o inverso, né, para aumentar o número de doadores, né, e como que está nos hemocentros em relação a essa... O que vai ter de agenda para esse mês de dezembro, né? Queria até começar com a doutora Carla. Como que está aí em Mato Grosso em relação às campanhas? E qual o impacto também, né, direto, né? Então, eu acredito que é uma estratégia que muitos hemocentros usam, é a questão de nós usarmos a questão da doação e ligado a algum tipo de esporte, ou pedal, ou corridas, né? Então, nós estamos agora com uma campanha que é voltada para a corrida, né? Uma corrida que tem famosa aqui do estado do Mato Grosso, onde existe uma equipe realmente de doadores de sangue que formaram, que participam de várias corridas, e a corrida de Reis, que é no dia 12 de janeiro, assim, 12 de janeiro desse ano, é uma corrida bastante famosa no Brasil inteiro, enfim. E existe essa equipe que motiva, traz outras pessoas para fazerem a doação e participarem da equipe para as corridas. Também nós estamos, nossa unidade móvel está andando, está em municípios estratégicos. É interessante a gente falar que nós marcamos os municípios de 4 em 4 meses, a gente faz o retorno. Então, nós normalmente vamos 3 vezes ao ano, né, nos municípios parceiros que não tenham unidades de coleta nossa lá, justamente para fidelização. Porque o importante, eu acho que todas nós falamos a importância da fidelização. E as campanhas, quando a gente faz essas campanhas de sensibilização, colocando, mostrando, como foi a última, mostrando o impacto disso, o impacto dessa doação na vida dos outros, isso faz com que você consiga um maior número de doadores que sejam regulares, né, que venham regularmente ao hemocentro ou às unidades fazer a doação de sangue. E é isso que é bastante importante. Eu creio que essas campanhas, como a doutora Sandra falou, né? Eu apareço na televisão, normalmente, se eu sair de manhã na televisão, apareci, dei uma entrevista, quando é 9 horas da manhã, está bombando aqui o hemocentro. Então, assim, isso é normal, acontece, creio que em todas as regiões do país. Mas o que a gente quer é, além de ter essa de bombar nesse dia, nesse momento, o que a gente quer é uma regularidade. Então, é nisso que nós temos que trabalhar. As campanhas são importantes, elas frisarem muito essa questão da regularidade, da importância de você voltar sempre fazer essa doação, porque além de ser um gesto que nós todos falamos, um gesto de amor ao próximo, de puro altruísmo, né, porque a pessoa vai por livre e espontânea vontade fazer essa doação de sangue, também ela perceber como um ser social, né, como um dever nosso, de certa forma, de fazer, estender o braço e fazer essa doação, porque não existe outra forma de conseguirmos, todos nós, a hemorrede pública do Estado, de todos os estados do Brasil, estarem mantendo tantos hospitais, tantas cirurgias, tantos pacientes aqui no nosso país que necessitam dessas transfusões regulares, e o próprio investimento muito alto que existe de todos os governos para manter esse serviço com uma qualidade excepcional em todos os recantos aqui do nosso país, porque nós todos lutamos muito por uma qualidade no produto ofertado para a população, e também, obviamente, nós lutamos para que o nosso usuário ele seja bem atendido
e que realmente, como a Patrícia falou antes, que não falte em nenhum momento o hemocomponente necessário para esta transfusão, para que aconteça essa transfusão sanguínea, o atendimento na integralidade para todos os pacientes aqui do nosso país, né? Perfeito. E, doutora Sandra, como que tá por aí no Rio as campanhas, a agenda, como que tá essa movimentação para esse mês de dezembro? O impacto também, né, da campanha. Sim, também. Isso. Na realidade, eu como com o mesmo pensamento de Carla e de Patrícia, e a gente tem trabalhado, já começamos a trabalhar. A gente já trabalhava nas universidades, nos institutos federais, com as visitas, né, dos alunos ao Hemocentro Regional, e sempre a gente falando com eles, para poder justamente começar a criar essa cultura, né, da importância, do valor da doação. E, assim, esse ano foi muito interessante, porque nós já começamos também com os mais novos. Então, nós já estamos recebendo os alunos de 2º grau, quando eles começam a entrar na matéria de circulação sanguínea, nós estamos recebendo as equipes lá no Hemocentro, e, na realidade, é um trabalho que a gente já tem que começar agora, para que daqui a pouco eles se sintam incentivados a serem doadores, porque, como a Patrícia falou, a população está envelhecendo, está com uma expectativa de vida maior. Isso significa que é uma chance maior de uma necessidade por uma questão cirúrgica, por uma questão oncológica, né? E nós realmente temos que sensibilizar essa população que está começando a ter essa noção, né? Até mesmo como Carla falou, da cidadania. A doação de sangue é uma questão de cidadania. Então, nós já começamos já lá em outubro, com essas visitas dos colégios, né, particulares, colégios públicos de 2º grau, e alguns até de 1º grau. A nossa corrida, né, na Corrida das Estações, que fecha o ciclo das estações com a doação mesmo nossa, de novembro, e esse trabalho junto aos nossos colaboradores, que nós temos essa semana, a última agora, nós estamos com uma campanha muito interessante com o Lions Clube, que tem várias células, né, do clube, e eles, assim, entraram como parceiros mesmo para poder estar divulgando junto aos vários grupos deles, com essa intenção de fazer a caravana solidária até o Hemocentro, e é muito interessante, porque nós estamos recebendo as doações agora dos recrutas que estão saindo do Exército, os jovens que estão dando baixa, eles estão tendo, assim, um ato de cidadania muito interessante, eles estão fazendo a despedida deles e indo doar sangue. Então, nas semanas, nós estamos recebendo a visita dos meninos. Então, são sempre oportunidades que nós identificamos e incentivamos, e sempre com esse foco, né, dessa questão do altruísmo, e assim mesmo que a gente vai conseguir, né, como a Patrícia falou, pegar aquele doador que é de primeira vez e fidelizar. E é muito interessante que, às vezes, a gente recebe doadores que, às vezes, falam assim, olha, eu comecei a doar aqui quando eu servi o Exército, e aí já são doadores que já estão quase em final de carreira de doador de sangue, né? E isso é muito interessante, a gente conseguir realmente fazer isso, é fidelizar aquele doador que foi, né, de primeira vez, e ele perceber que o ato de doação pode fazer parte da vida dele, né? Certo, obrigado, doutora Sandra. E, doutora Patrícia, como que está no Sul em relação às expectativas em relação às campanhas desse mês, né? Como que está por aí? Então, nós estamos trabalhando, a gente esse ano também trabalhou a questão das Olimpíadas com relação então a gente fez uma campanha alusiva aos esportes, era Pratique Bem, Doe Sangue,
né? Tivemos a participação de vários atletas catarinenses, né? Gravaram vídeos, foram nas nossas unidades, liberaram as imagens deles para trabalharmos nesse sentido, fizemos decoração com o arco olímpico, enfim, trabalhamos muito sobre isso, relacionando, né, porque as pessoas, a questão da saúde, as pessoas que se cuidam, né, que são atletas, ou atletas profissionais ou amadores, que se tornem doadores de sangue, e eles também têm a questão da imagem, né, uma imagem positiva. Nós tivemos agora, recente, mês passado, o Paulo Zulu, que é um ator catarinense, que mora aqui em Santa Catarina, né? Ele é carioca, mas mora aqui em Santa Catarina, ele veio aqui, ele também é uma pessoa relacionada ao esporte, à família, uma pessoa bem vista. Então, quando tem pessoas assim, a gente puxa e geralmente eles vêm, a gente já teve o Rodrigo Hilbert, então algumas pessoas que vêm gratuitamente, liberam a imagem, apoiam, isso é bem importante, né? E pessoas com credibilidade. Mas a questão, assim, as campanhas do próprio IPH sempre são muito inspiradoras, né? E a gente, isso que eu coloquei antes, falar a linguagem acessível, então, as redes sociais, a gente fica monitorando o engajamento, que tipo de postagem atrai mais as pessoas, e estamos trabalhando nesse sentido, e agora, assim, no final do ano, que as pessoas realmente lembrem que quem está nos hospitais não tem Natal, Ano Novo, Carnaval, precisa o tempo todo. A gente tem problema também, muita chuva nessa época, e chove, a doação já vai lá embaixo, e o próprio trânsito em Florianópolis não contribui muito com relação a isso, então a gente tem que ver mapear esses desafios e tentar diminuí-los, trazendo as pessoas, buscando os doadores, fazendo as coletas, como a Carla colocou, indo em outros municípios, né? Para estar próximo ao doador em todos os sentidos, e que as pessoas entendam tudo isso que a gente colocou, que é um ato de cidadania, que a gente precisa da constância. Na verdade, nós estamos no meio do caminho, né, entre o doador e o paciente, e até, assim, quem está precisando de sangue não é a gente, né, assim, a instituição. A gente precisa do sangue para entregar para alguém que precisa. Sim. E esse alguém é uma pessoa que pode, né, que vale como qualquer uma de nós, e que uma hora pode ser a gente, um familiar, e pensar que o sangue não fica pronto de uma hora para outra, né? Coletou, transfundiu, então a gente tem que ter o estoque pronto do sangue liberado, com qualidade, fazer todas as etapas, e ele tem que estar lá no hospital pronto para quem precisa. E a gente observa, assim, os outros anos, as campanhas de novembro, a gente tinha que até dar uma segurada, porque coletava muito, e né, para cuidar para não vencer em janeiro sangue. E nos últimos anos a gente tem observado que não está acontecendo dessa forma. A coleta de novembro está sendo, por mais que seja aquela especial, que a gente faça algumas coisas para motivar, eu não sei se a gente não está conseguindo fazer o caminho certo, mas ela não está alcançando os níveis que alcançavam nos anos anteriores. Pelo menos essa é a nossa observação aqui. E a gente vinha aumentando, só que a demanda por sangue ela aumentava 2% a 3% todos os anos. Esse ano ela já aumentou mais de 6%, por conta de tudo aquilo que a gente, né, abertura e a gente fica muito feliz, né, que bom que as pessoas estão tendo diagnóstico, estão tendo acesso ao tratamento, é isso que se quer, mas a demanda, para que isso seja possível, o estoque de sangue tem que estar acompanhando tudo isso, né? Porque é muito frustrante, principalmente no SUS, a pessoa conseguiu uma cirurgia, está esperando há quantos anos, conseguiu o centro cirúrgico, anestesista, tudo tem que ser uma conspiração dos astros para ela conseguir a cirurgia e aí falta sangue. Então, a gente trabalha muito nesse sentido, que não vai ser por falta de sangue que a cirurgia não vai acontecer, mas é suado. Doutora, por falar desses dados também, a gente, antes de começar o programa, a gente fez uma pesquisa aqui, rapidamente, e a gente viu que a parte de doação, né, de sangue, ela reduz, né, cerca de 20% a 30%, né, dependendo da região que nós estamos falando. E, pegando esse gancho da doutora Patrícia, eu queria até começar pela doutora, para falar o número, para discutir esse número, né, em relação à contrapartida,
né, que é realmente a parte dos acidentes que aumentam e das emergências médicas que aumentam nesse fim de ano. Né? Levando em consideração, né, professor André, que as pessoas tendem a pegar mais o trânsito, as estradas, tendem, né, a muitas vezes de forma, não sei qual a palavra usar agora, mas beber e dirigir, né? E a gente queria comentar um pouquinho desse número, da redução, né, de 20% a 30%, né, dependendo da região, e o aumento dessas emergências médicas, né, como é que a gente interpreta e pode, né, trabalhar esses números. Se esses números de fato são realidade, né, porque foi uma média de vários hemocentros de anos anteriores aqui no Brasil, né, se essa realidade também ela reflete nos hemocentros, né, no qual nós estamos até aqui hoje, né? Se isso de fato ocorre, né? Porque é uma média, pode ser que em algum hemocentro não impacte tanto, né? Outros pode ser que tenha um impacto muito grande, né? Talvez até mesmo também a questão do turismo, né? Em relação... Tem N fatores, né? Que a gente pode colocar, né? São N fatores que... inclusive o próprio hemocentro tem a sua realidade regional, né? É diferente no Brasil. Nós somos um país continental, né? E, querendo ou não, nós temos mais de 200 milhões de pessoas, né? Inclusive, é algo que é um impacto muito grande, né? 20% a 30% a nível Brasil é muita gente, né? Muita gente, é uma redução muito, muito grande, né? Imagine na região da doutora Patrícia, né? Região turística. Acho que esse número... Então, é significativo, a redução cai nesse nível de 30%. A gente tem 2 momentos de queda de doação de sangue no inverno, que aqui é muito frio, aí as pessoas ficam adoentadas, tomam medicação, tomam vacinas e também não saem de casa, porque a gente tem região na serra que chega a nevar, então realmente o frio é intenso, isso é uma dificuldade. E depois nas festas de final de ano, são os 2 grandes momentos e que isso, na verdade, agora só normaliza depois do carnaval. Né? E esse ano, no ano que vem, o carnaval é em março, então isso vai estar mais entendido ainda. Há uma expectativa de, uns falam 1 milhão, 2 milhões de pessoas a mais ali para a virada do final do ano. Então é muita gente concentrada mesmo, e até assim as doações caem porque as pessoas também se voltam para isso, bebem em excesso, comem em excesso, dormem pouco. Então, a gente até, às vezes, a gente estava numa discussão, vale a pena abrir 31, não vale, por quem é que vai vir, né, doar nesse dia, como é que funciona. Então, quais estratégias atuar? A gente está abrindo mais sábados ou fazendo outras estratégias, tentar agir preventivamente, né? E realmente falar para as pessoas que elas que têm vir doar antes, né? Já deixam o sangue estocado, colocar como boa ação de final de ano, e a gente valorizar as pessoas, assim, porque eu acho que muitas pessoas, todo mundo, na verdade, quer ser útil, quer ser especial, né? Só que às vezes você quer lá salvar a Amazônia, vou salvar a África, enfim. Você pode fazer isso salvando alguém aqui do lado, né, da sua casa, fazendo a doação de sangue, de fato. A gente trabalha muito nisso. Você vai salvar uma vida com esse ato da doação, não precisa fazer algo tão grandioso, né? Começa mudando o seu mundo e a gente está trabalhando preventivamente, trabalhando junto com a Secretaria de Estado da Saúde, como a Carla colocou bem no início, a questão da dengue, né? Nós estamos trabalhando numa parceria bem próxima à Secretaria de Saúde, porque existe uma expectativa bem grande de dengue, aí muitas pessoas doentes não podem doar sangue, ou aumenta dengue hemorrágica, aumenta o uso de plaquetas. E é mais uma coisa que a gente também tem que trabalhar com a população, né? Porque a prevenção da dengue depende de todos nós também. Igual a doação, cada um prevenir, cuidar da sua, né, do seu jardim, das suas coisas, para o mosquito não proliferar. Então, acho que é uma série uma cadeia, né, de profissionais, de parcerias, de entidades, como o IPQ ajudando IPH ajudando nas campanhas, na divulgação, esse momento que nós estamos fazendo aqui, essa troca de experiência, cada um com a sua realidade, mas a hora que elas vão falando, a Carla fala uma coisa, a Sandra fala outra, eu já noto, a gente pode pensar nisso, pode pensar naquilo, reforçar a tal ação, né? Porque a gente vai contribuindo e todo mundo quer a mesma coisa, né? Sim.
Inclusive, a doutora Patrícia comentou uma coisa que me subiu a cabeça, né? Que realmente no sul é muito frio, né? O nosso inverno aqui é 20 graus, 22. Eu acho que deve ser muito mais baixo aí no sul, né? Tenho quase certeza, né? Nós não estamos preparados para isso. Que neva, né? Que é menos 7, menos 5. Mesmo aqui em Floripa, às vezes chega 2, 3. E aí as pessoas... E essa instabilidade do clima, né? Que a gente está tendo muito calor e muito frio. Então, a saúde, muitas pessoas ficam adoecidas. Né? Então, existe uma série de fatores que a gente está... Eu percebo que os desafios estão aumentando a cada ano. Seja por questões sociais, o comportamento das pessoas, o modo de viver, tudo que a gente já contextualizou aqui estão se tornando desafios e para cada um a gente tem que ter estratégias para minimizar. Sim. E doutora Sandra, como esses números eles refletem aí no nosso Hemocampus? Bom, aqui, uma das coisas que eu até comentei mais no início, no último mês nós tivemos um aumento assim, expressivo no número de acidentes graves com motocicletas, em média quase mais de 20%. Então, o impacto disso, sendo acidentes mais graves, significa que, na maioria das vezes, vai ter uma necessidade maior de transfusão. E isso é um impacto grande, porque se mesmo que nós tenhamos, por exemplo, de outubro para novembro, que aproximadamente tem uns 21% na redução das doações, isso impacta, mesmo que seja 1% a mais da necessidade, isso já tem um grande impacto, lembrando que nós não temos só a questão dos acidentes. Nós temos os pacientes que fazem uso rotineiro, são os pacientes oncológicos. Temos que lembrar que aqui na nossa região nós temos uma incidência importante nos pacientes com doença falciforme, que necessitam de transfusões regulares, e tudo isso acaba criando uma necessidade muito importante de transfusão, uma necessidade transfusional. E uma coisa que é uma particularidade, que nós aqui, a sede do município, o Hemocentro Regional de Campos, não é a área turística, como Patrícia, mas nós somos a rota para as praias, os mineiros que vão para o Espírito Santo, né, que descem em massa, começa em dezembro, eles começam a descer em massa para as praias do Espírito Santo, e nós temos aqui também a região das praias do próprio município. E isso acaba esvaziando o município como um todo, como ocorre lá em Florianópolis. E, ao contrário, Patrícia, eles não retornam para passar aqui, porque nós não temos beira-mar. Nós temos a beira-rio. Então, a gente acaba, né, reduzindo, inclusive, aqueles doadores que vão para a praia. E é um trabalho que é justamente um desafio a gente conseguir sensibilizar o pessoal que vai para a praia, de repente... Olha, antes de ir para a praia, passa lá e doa o sangue e vai fazer a sua viagem, suas férias, entra de férias tranquilamente. E comungo com Patrícia essa observação do número de casos aqui no estado do Rio de Janeiro, né, o número das arboviroses tem crescido acentuadamente. E não é, gente, não é só a dengue, né? É chikungunya, é zika, nós temos outras zoonoses que acabam tendo uma necessidade grande e que está ligada, a gente tem que lembrar que nós entramos agora nas épocas das chuvas, então há um aumento expressivo nos casos de arboviroses, de zoonoses como um todo, porque nós passamos um período seco demais, que favorece algumas, né, específicas da nossa região. Entramos no período de chuvas, que aí a dengue é uma beleza para dengue, zika, chikungunya e toda a família das arboviroses,
e que, na maioria das vezes, vai incapacitar o doador por um período, né? Aumenta, às vezes, a demanda por uma sequela, uma complicação da própria doença, e a gente tem que lembrar também das vacinas. Por exemplo, vai ter um número expressivo de vacinas. Qual vacina que o pessoal vai vacinar agora? É da dengue, você também vai ter uma redução daquele pessoal que vai tomar a vacina que não vai poder doar. Então, realmente, nós temos que ter uma criatividade e rezar muito para que a gente consiga manter um número X de doações para que a gente possa estar atendendo realmente quem precisa. E é interessante que eu sempre falo, até mesmo para aqueles doadores que vão estar inaptos, ou definitivamente ou temporariamente, que eles podem doar todos os dias. Eles arregalam o olho, aí eu falo, se você conseguir conscientizar alguém da importância, do valor, da necessidade da doação, você pode ter uma pessoa cada dia doando sangue. E aí você vai doar 365 dias. Mas isso é um trabalho longo, demorado e é de formiguinha, mas a gente não pode desanimar nem desistir, né? Verdade. Doutora Carla? Já no meu caso, aqui não temos praia, né? Aqui no Mato Grosso, a nossa realidade é um pouco diferente. A questão do turismo, ele não é tão forte, obviamente, quanto no Rio de Janeiro e Santa Catarina. Aqui nós temos mais cachoeiras, montanhas, enfim, e o Pantanal, né? Todo mundo já ouviu falar do Pantanal. Sim. Mas o turismo é bem menor. Aqui nós temos o agronegócio, que é muito forte, então há as estradas, assim, existe muito transporte, muitas carretas, muitos caminhões, então, assim, há uma dificuldade muito grande com relação a isso, para a gente conseguir atender, às vezes, essa grande demanda, que acontece muitos acidentes também, como a própria Sandra falou. Nessa época agora do ano, as pessoas viajam, saem muito para ir para Santa Catarina, para ir para o Rio de Janeiro, né? Para ir para Fortaleza, enfim, para ir para os locais onde tem praia. Aqui no Mato Grosso, nós temos a questão do calor, diferente de Santa Catarina. Aqui é muito quente, é uma temperatura normal, assim, 41 graus, 43 graus na sombra. Então, assim, a gente tem que cuidar muito da questão da própria hidratação, de fazer a orientação para o doador, para a questão da hidratação aqui é muito cuidada, realmente, porque há momentos em que as pessoas não vão sair de casa no calor de 43 graus para vir fazer uma doação de sangue, né? Então, as pessoas não saem, não vêm mesmo, e além de ser muito quente, ainda o clima é muito seco, né? Então, dificulta bastante aqui, em alguns momentos, a questão da doação de sangue. O que a gente busca mesmo, como estratégia, assim, durante o ano inteiro, é as parcerias. As parcerias são fundamentais. O Instituto, quando lança essas campanhas, são campanhas realmente muito importantes e assim, dão uma movimentada, porque é uma visão diferente, um olhar diferente da nossa regionalidade. Às vezes, as pessoas que movimentam as nossas redes sociais, no meu caso, é a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Saúde, eles têm uma visão e com o auxílio dessas campanhas, desse outro olhar, acaba dando uma mexida bastante significativa e importante. Então, assim, você vê, são estados, né, de regiões diferentes, com particularidades diferentes, e com suas particularidades mesmo, mas com muitas coisas semelhantes, em função de qual que é o nosso foco. São nossos pacientes, a doutora Sandra comentou a respeito do falciforme, nós temos um ambulatório aqui especializado, cuida desses pacientes e outros pacientes que necessitam de transfusões regulares de hemocomponentes aqui, e também o cuidado com os hospitais. Só agora, neste ano, nós aumentamos um grande hospital aqui que nós estamos atendendo,
com 340 leitos. Então, assim, é um impacto, né? É um número significativo de leitos e uma rotatividade muito grande, e que há uma necessidade de ser atendido esses novos leitos SUS, bem como para o próximo ano irão abrir vários e inúmeros leitos SUS aqui no estado, porque estão em construções novos hospitais que serão entregues no ano que vem. Então, assim, e tudo isso impacta, e nós precisamos ter um olhar, uma forma de trabalhar diferenciada com relação para esse aumento da demanda, esse impacto que vai ter na demanda de necessidade de sangue aqui no estado. Perfeito, perfeito. Bem colocado, né, gente? Realmente a gente nota que, como eu comentei anteriormente, né, o Brasil é muito grande, mas no final das contas essas campanhas impactam de forma geral, né? Isso, eu acho... E esse momento que a gente está tendo hoje, agora, inclusive, né, é muito engrandecedor, porque outros hemocentros vão estar assistindo a gente, vão estar assistindo esse programa, e vem a somar também para eles. Aí no final todo mundo ganha, né? Isso... E é interessante também que cada hemocentro, né, tem a sua realidade, né? E como são realidades distintas, vai pactuar com várias realidades e hemocentros diferentes. Né? Sim, foram regiões bem selecionadas, né? Que nós tivemos aí um pouco do centro, do sul, do Rio. Foi bem mesclado aqui hoje. Sim, né? sim. E a gente, inclusive nós aqui do Ceará, também enxergamos a diferença gigantesca que tem, né? Inclusive, Sim. não só por distância, né? Em relação até ao comportamento, né? Até como comentei agora com a doutora Patrícia, né? Lá o frio é muito forte, né? Aqui a gente já não tem um frio tão forte assim, né? Nossa média... Aqui não tem frio, né? Só tem um tempinho de chuva ali, né? Que é o menos quente. Pois é, e inclusive eu fiquei até espantado com a doutora Carla, que ela falou agora da sensação térmica de lá, né? É muito forte também, né? Chega um momento que é muito quente, né? Também, sim. né? E também aqui, enfim, essa pluralidade que tem no país, né? Isso faz com que até nós, no final das contas, nós vencemos esses desafios, né? E o próprio Instituto, inclusive eu fiquei muito feliz em saber que está chegando, né, em vários locais do país, né, o impacto, né, das nossas campanhas, né? E de fato isso nos deixa feliz e até mais motivado para continuar com esse trabalho, né? E quanto mais ainda fazendo outras campanhas, pensando em coisas novas, né? Sim. Que no final, como eu já comentei, né, todo mundo ganha, né? Isso, Verdade. inclusive a própria população brasileira, né? Que essa é a nossa missão, né? E uma coisa também que eu vi a doutora Patrícia tá com um plano de fundo do SUS, né? Você vê o quanto o SUS é importante e qual o tamanho que ele é, né? Ele vai da menor cidade do sul até lá na ponta de Roraima, né? E se atende todo mundo, né? Isso nós temos sempre que estar destacando e batendo palma de pé, né, para o SUS, né? Porque ele está em todos os locais, para todas as pessoas e até mesmo de pessoas que vêm de fora do país, né, doutora Patrícia? Né? Como está ocorrendo aí, né? Eu imagino que, como tem a proximidade com outros países, né, da América Latina, né, ocorre também de pessoas virem, né, para ser atendidos, né? E o SUS ele abraça todo mundo, né? Essa é a coisa mais bonita do SUS, né? Que a gente não distingue a pessoa, né? Atende e abraça ela, né? Isso. Gente, a gente está encaminhando para o final do nosso programa, né? Eu fico muito feliz em estar recebendo vocês aqui no nosso podcast. Eu queria só pedir assim, uma breve mensagem mesmo de final de ano, até mesmo para os doadores, né? Que a gente nota-se que de fato tem essa diminuição, mas as pessoas têm que entender o impacto disso, né? A importância que tem a doação de sangue, porque por mais que muitas pessoas estão em festas, né? Outras pessoas estão no serviço de saúde precisando de sangue, né? E geralmente a família que tem alguém precisando, né? A pessoa sente na pele, né? Mas a gente não precisa ter esse fator para poder estar doando sangue, né? Sim. A gente tem que entender de forma livre que as pessoas precisam, as pessoas estão nos hospitais, em serviços de saúde. Né? Tem uma frase que foi falada hoje que foi bem, bem forte, né? Quem precisa de sangue não vai para as festas, né? Não está turistando, né? Está nos hospitais, estão em leitos, né? Precisando dessa doação. Então, como falaram aqui, né? Antes de ir para as festas, né? Vamos fazer essa boa ação. Eu gostaria de uma mensagem, né, final dos nossos hemocentros que são parceiros da gente. Doutora Patrícia? Então, eu quero novamente agradecer essa oportunidade, esse momento que é para todos nós e para o EMOSC, né,
estou falando em nome do Hemosc aqui, mas é uma oportunidade muito grande para todos os hemocentros, para os que não estão participando, mas a gente lembrar de tudo isso, agradecer a parceria, né, do IPH durante todo esse ano, e contamos com vocês muito para o ano, para 2025, precisamos bastante desse apoio, dessa visão de vocês, de todo esse trabalho maravilhoso que vocês fazem, e que a gente precisa se unir os hemocentros, a gente falar a mesma linguagem, porque nós somos um serviço essencial e que muitas vezes não tem a visibilidade, porque nós somos um serviço de suporte, né, de apoio. Sim. Não somos o fim lá, o ato cirúrgico, mas sem nós não chega até lá. Tem os pacientes oncológicos, como a Sandra colocou, a gente também está tendo, com essas pessoas que estão vindo para Santa Catarina, tem muitas pessoas com doença falciforme, que praticamente nós não tínhamos em Santa Catarina. Então, está mudando a nossa realidade, e muitos deles, alguns, né, muitos também têm problemas sociais, então eles já chegam aqui com bastante carência, bastante dificuldade, e aí o SUS os abraça e a gente faz o melhor que pode. Então, agradecer e, assim, terminar o ano, né, a gente termina com a consciência tranquila de que fez o melhor, mas que tem que aprender com aquilo que não deu certo para fazer um 25 melhor ainda. E deixo meu abraço aqui para todos vocês e meu desejo de um final de ano muito abençoado, todo mundo em casa, com a sua família, em paz, e bem tranquilo que vai ter sangue em estoque para quem precisar. Isso que a gente quer. Um grande abraço, obrigada pela oportunidade. Obrigado, obrigado, Patrícia. Doutora Sandra? Bom, faço minhas as palavras de Patrícia, ela conseguiu resumir tudo, né? Eu acho que eu sou a caçula, né, dos filhos do IPH. Né? Em nome do Hemocentro de Campos, nós agradecemos a parceria do ano inteiro e realmente nós temos que somar, não diria somar, eu diria multiplicar. Somar é pouco, tá, gente? Nós temos que multiplicar toda essa rede que a gente, né, conseguiu tecer até agora, e agradecer, né, a oportunidade da gente estar trocando ideias. Mais uma vez, isso é muito interessante, as particularidades que cada um tem, né, o que cada ideia que a gente pode estar replicando, ajustando para a nossa realidade. E eu sempre falo para os doadores que a razão de existir do serviço do Hemocentro são eles. Nós só somos um fio condutor entre eles e o paciente, e quem está necessitando. E aí eu gosto de falar para eles que imaginem quantos abraços de final de ano a doação deles vai poder proporcionar. Sim. Aquela mãe que vai precisar da doação, quantos abraços ela vai dar nos filhos? O pai que vai precisar de receber uma doação, como que ele vai conseguir ter a alegria de ver o filho crescer? Os avós, como que os avós que vão receber uma doação por uma questão de uma cirurgia ortopédica ou oncológica ou cardiológica, vão conseguir passar quantos natais com os netos e com os filhos, né? E os filhos e os netos, quantos abraços eles vão poder conseguir dar para todos que fazem parte da família deles. Então, assim, é gratidão aos doadores, a esse ato altruísta, esse ato mesmo, assim, é inominável. É um amor incondicional que eles têm, eles doando sangue. E também é uma oportunidade da gente agradecer a todos os colaboradores, né? Que fazem com que a gente possa estar seguindo, mesmo em meio às dificuldades todas, as equipes todas que trabalham conosco, né? Todos são importantes. O colaborador nosso, desde aquele que cuida da limpeza até aquele que vai acompanhar uma transfusão. Então, todos são importantes, todos são únicos, né? E que, em conjunto, eu costumo dizer que o mar é feito de gotas de água. Então, todas as gotas são importantes, porque se faltar uma gota, ninguém vai ocupar o lugar daquela gota, né? E também deixar um abraço a toda a equipe do IPH, a do Hemocentros Unidos, as meninas aí, foi muito bom revê-las,
Né? E um abraço grande de final de ano, de um ano novo abençoado. E como Patrícia falou, que a gente possa estar em família e, assim, tranquilos, porque quem precisar, a gente vai conseguir ajudar. Vai conseguir fazer com que eles possam ter um novo ano. Que a gente possa propiciar a quem precisar, que eles tenham oportunidade de ter mais 1 ano, 2 anos, quantos anos forem necessários. Perfeito. Exatamente. Obrigado, dona Sandra, viu? Até eu fiquei mais leve agora, gente. Doutora Carla. Então, as meninas falaram praticamente tudo, né? Mas o nosso sentimento, assim, é de gratidão, porque cada doador que entra na nossa porta, eu sempre comento aqui, gente, não sempre carregar no colo, ele vale ouro, né? Esse doador, ele vale ouro porque ele não está ganhando nada por isso, ele sai da casa dele, ele deixa de fazer as coisas dele, vem aqui, fica 1 hora, às vezes até um pouco mais, né, no Hemocentro, para fazer essa doação. Aquele doador de aférese, por exemplo, que fica até 2 horas, né, na instituição, ali ligado a um equipamento, para fazer essa doação, esse gesto que faz toda a diferença na vida de uma família, não é na vida da pessoa só que está recebendo esse hemocomponente mesmo, é uma família toda, é uma comunidade que convive com aquela pessoa, e aquela pessoa é importante, e a cada doador que faz isso, a gente costuma falar, né, salva 4 vidas, né, porque por causa dos hemocomponentes, hoje não é mais só 4 vidas, a gente que já manda o plasma excedente para o Hemobras, já sabe que funciona um pouquinho, vai um pouco a mais além, né, porque é tão importante esse serviço que é feito através desse gesto da doação de sangue. Então, a gente enaltecer, agradecer e, assim, que Deus abençoe a todos, que o ano novo seja repleto de realizações para todos os nossos parceiros, né, os nossos colaboradores, os nossos doadores, e ao Instituto agradecer por todo esse trabalho que é feito no decorrer do ano, e o quão importante é, e que cada vez se fortaleça mais esse trabalho, e nós, os hemocentros, estarmos cada vez mais unidos mesmo, mais juntinhos, para juntos somarmos forças e ainda melhorar mais a qualidade desse produto que ofertamos, esse produto tão importante, porque sem ele não tem vida, né? Então, ele é fundamental. A Patrícia até fez o comentário, só me engano, foi a Patrícia quem falou, o nosso serviço ele não é visto, realmente ele não é visto, né? Ele só é visto quando falta, mas a gente não deixa faltar. Então, assim, a gente corre atrás para não faltar para ninguém. Então, esse trabalho todo dos Hemocentros Unidos é para dar visibilidade mesmo para a hemoterapia, a importância dos hemocentros no país e qual a diferença que faz e impacta na vida de tantas e tantas pessoas. E nenhuma gota é desperdiçada mesmo, né, gente? A gente sabe que não é. E nós queremos agradecer aqui do Hemocentro de Mato Grosso, falo em nome de todos os servidores aqui da instituição e do nosso estado. Muito obrigada pela parceria, muito obrigada por tudo, e que venham outras e outras campanhas maravilhosas como as que tivemos neste ano. Perfeito. Uma coisa que eu, inclusive, notei, antes de fazer uma observação, né, que é notório o quanto que isso toca a gente, né? Sim. E eu espero muito que muitas pessoas tenham acesso a esse programa, porque, inclusive, a fala de todos os nossos convidados, né, a gente dá para sentir um pouco, né, dessa força, né, que tem. Sim. Porque, de fato, inclusive, a questão dos hemocentros serem, entre aspas, uma instituição invisível, né, eu imagino que as pessoas elas não entendem ainda como funciona, né, muitas delas não entendem, e como ela está no serviço de saúde, ela imagina que veio lá do hospital que ela está sendo atendida, né, não teve todo um trabalho, todo um processamento, enfim, vários profissionais passaram, aquela bolsa de sangue passou por muita gente, e as pessoas que são atendidas, que são beneficiadas, nem entendem muito bem de onde vem aquilo, né? E todo o trabalho e esforço que é colocado naquilo, né? Que, inclusive, os padrões que nós utilizamos aqui no Brasil são padrões internacionais, e é algo 100% seguro
que inclusive, para quem conhece, como nós estamos já imbuídos nessa rotina, a gente sabe o quão é sério o trabalho dos hemocentros em relação à biossegurança, né? Enfim, é uma coisa que de fato a gente entende. Sim, também, né? A gente vê que o quão é levado a sério isso e também o quanto de amor é colocado nisso, né? Eu acho que no final das contas tem amor dentro disso, né? Os profissionais, desde a parte da triagem, do atendimento, até que, enfim, que está no processamento, você vê amor nisso, né? E, inclusive agora, nessa entrevista, a gente está vendo amor no rosto dessas 3 mulheres aqui, fantásticas, que nós estamos conversando hoje. Dá para ver o amor, o querer fazer. A missão. Sim, isso, o propósito, né? Sim. E, enfim, gente, eu realmente queria estar fechando esse programa, né, com uma mensagem geral, né, de um Feliz Ano Novo, boas festas. E espero que a mensagem desse programa chegue em você de uma maneira que realmente impacte não só em você, como também nas pessoas que estão próximas, né? Que no final das contas é essa a nossa missão agora nesse papo, né? Difundir essa necessidade de final de ano, de festas, né, que tem essa precisão. As pessoas vão continuar, gente, independente de ser festa, de ser o que for, as pessoas vão continuar a precisar. Os serviços de saúde vão continuar a precisar do seu sangue, né, inclusive. Por isso que é importante você difundir também essa mensagem para outras pessoas. Até peço para você também nos ajudar dando um like, compartilhando com as pessoas essa mensagem, que isso é importante. Eu tenho certeza que aquela pessoa que está meio para lá do que para cá, manda esse programa para ela ver um pouquinho, que eu tenho certeza absoluta que ela vai doar. Que ela vai se movimentar para doar. Porque não tem como, né? Você vê tudo isso, todo o esforço, né, de tantas pessoas, né? E também queria até fechar também com essa questão da parceria, né? Que, inclusive, o Instituto, essa missão do Instituto, eu imagino que a gente está dentro... Muitas vezes, quando a gente está na rotina, né, do nosso trabalho, a gente fica dentro de uma caixinha, né? Que você acaba que não nota coisas de fora, né? E quando você vê ideias de fora, você, poxa, caramba, que ideia legal. Sim, e isso, essa troca de informação, essa troca de ideias que ocorre, né, nessa parceria que nós temos com os hemocentros, né, nos Hemocentros Unidos, né, isso vem muito a somar para justamente a gente sair dessa caixinha, né, a gente ver o que o outro está fazendo, isso trocar ideias, né, porque os hemocentros não são concorrentes, não existe isso, né. Tá todo mundo trabalhando em prol da população brasileira, da saúde, né. Enfim, eu acho que essa mensagem que eu queria dar mesmo é de boas festas, de felicidade mesmo, de saúde para todo mundo, né? Sem saúde a gente não faz nada, né? Enfim. E só lembrando, né, professor André, que esse é o nosso último podcast da temporada, né, 2024, do nosso podcast Conexão Hemosaúde. Em 2025 a gente volta, né, com mais novidades, com mais entrevistas fenomenais, excelentes, para disseminar ainda mais informações sobre, né, os nossos hemocentros parceiros. Então, 2025 nós voltamos aí firme e forte, né? E exatamente. De antemão também desejamos feliz 2025, boas festas. Também, né, agradecemos demais as doutoras aqui presentes, doutora Carla, doutora Sandra, doutora Patrícia. A doutora Sandra esteve aqui com a gente na nossa sala do podcast. No terceiro encontro, esperamos a doutora Carla, a doutora Patrícia também aqui com a gente, né, para fazer uma conversa bem legal. Então, a gente te agradece demais, né, por essa conversa e que a gente continue nessa luta, né, para promover a hemoterapia, né, no Brasil. Muito obrigado, doutoras. É isso, gente. Obrigadão. Um grande abraço. Boas festas para vocês também, né? Boas festas. Gente, tchauzinho, gente. E até o próximo programa, viu?